Olá, alunos! Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 2. Lembrando que essas aulas são destinadas ao curso de Engenharia Civil e de Engenharia Ambiental. Bem, pessoal, vamos retornar, dando continuidade à parte de hidrostática, ok? Bem, na aula anterior falamos da lei de Stevens, Ainda eu fico com a dúvida se eu escrevi certo ou não. Depois vocês comentam aqui no vídeo, nos comentários aqui. E do balanço hidrostático, mas vamos fazer uma espécie de vai e volta, Vamos falar da lei de Stevens, E vamos falar do balanço hidrostático. Aí vamos fazer uma pausa, certo? E depois vamos retornar novamente à lei de Stevens, para depois avançar para o princípio de Arquimedes, certo? Que vai ser o empuxo, na verdade. E aí a gente volta novamente para o balanço hidrostático. Ok, pessoal? Então vamos lá. A lei de Stevens, pessoal, é essa aqui que vocês estão observando dentro do retângulo verde. É a velha equação P igual a P0 mais ρ GZ. Em alguns livros vocês vão ver Y, outros vocês vão ver H. No ensino médio era H, certo? Onde a pressão P é a pressão que é onde eu quero calcular. O P subíndice 0 é a pressão a nível de superfície. Na maioria, 99% dos problemas era a pressão atmosférica a nível do mar. Depois vamos falar disso posteriormente. O ρ é a densidade da água ou do fluido do qual você está sendo emergido, submetido, Está afundando, vamos usar essa expressão mais simples. A gravidade, que é o G, e o Z seria a profundidade. Aqui vamos associar o Z com a profundidade, certo? Então temos aqui que P igual a P0 mais ρGZ, certo? Então eu vou passar agora o P0 aqui, que vocês estão observando aqui, ó. Vou fazer um destaque. Esse P0 aqui eu vou passar para o lado esquerdo, certo? Ao passar para o lado esquerdo, eu crio uma diferença de pressão com uma variação de pressão, um ΔP, onde esse ΔP vai ser dado por quê? Pela densidade vezes a gravidade vezes a profundidade. Ah, Francisco, você está já estabelecendo que é a profundidade? Sim, a princípio sim, certo? E vamos chamar essa equação de A. E aí vamos fechar esse detalhe aqui em vermelho, vamos deixar ele aqui, certo? Vamos chamar essa expressão toda aqui de A. Essa expressão aqui eu chamei de A, ok? Agora vamos supor uma situação em que eu tenho esse desenho aqui no canto esquerdo. Eu tenho uma espécie de lago ou um reservatório, Ele tem uma profundidade Z, certo? Vamos supor que eu tenho um fluido, certo? Que a princípio seria muito parecido com a água, ok? Com a água doce, certo? Ou pode ser com a água salgada, a questão não importa. É um fluido que é muito parecido com a água. E esse fluido é um fluido, aparentemente, é um fluido que não é ideal. Aparentemente, certo? Eu vou dizer que a princípio esse não é um fluido ideal. É um fluido não newtoniano, digamos assim. E ele possui uma densidade Z, certo? E ele tem essa calha, ou esse formato, digamos assim, geomorfológico, digamos assim, o geológico, da estrutura de onde está esse recipiente, lembra muito um lago ou uma calha de um rio. Pode ser os dois, um rio muito profundo, certo? Então, pessoal, vamos olhar a definição de pressão, certo? Então, vamos ficar com esse desenho aqui em mente e vamos olhar para a definição de pressão. A pressão é o quê? É força dividido por área, certo? Como vocês estão observando aqui, é força dividido por área. Aqui, ó, é força divididos pela área. Aí, vamos supor... Agora, vamos voltar para o nosso desenho, ok? Vamos voltar para o nosso desenho. Vamos supor, ok,
que eu pegue agora, eu entre dentro desse fluido, entre dentro desse lago, com esse suposto fluido que é 99,999% parecido com a água. E eu vejo o seguinte ponto. Eu quero descobrir qual é o ponto, perdão, qual é a pressão no fundo da calha desse rio. Vamos chamar de ponto 2. Certo? Só que eu estou meio perdido, digamos assim, em relação à minha referência. Uai, mas esse formato desse lago, né, da estrutura dessa calha, né, é meio complicado. Eu tenho que fazer uma coisa que eu sei, como se diz, ter uma noção de como que é, abre aspas, a geometria, fecha aspas, desse lago, né? Então, para melhorar a minha análise, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou imaginar uma coluna ou um cilindro grande, né, imaginário, dessa água. E esse cilindro está representado por esse cilindro ou coluna, né? Vamos supor que seja uma coluna a princípio, né? Uma coluna aqui, aqui, né? A capacidade de desenhar é absurda, né? E aqui uma coluna, né? Onde essa coluna ela vai ter uma área A e uma profundidade Z, como está aqui do lado, né? Então, nesse ponto que eu vou chamar 2, eu quero saber qual é a pressão. Então, aqui eu tenho esse fluido, certo? E eu tenho uma quantidade de massa líquida desse fluido. Então, a força que vai estar atuando no ponto 2 é a força peso, que é a força F. Então, o F, na verdade, é a força peso, que vai ser massa vezes a gravidade, como vocês estão observando aqui. Esse P aqui, pessoal, não é o peso, é a pressão, tá? Isso aqui é a pressão atmosférica. Vou até colocar aqui, ó. É a pressão. Pressão atmosférica não, é a pressão. Nesse caso aqui, como está num fluido, é a pressão hidrostática, certo? Não é a pressão atmosférica ainda, certo? Corrigindo aqui, é pressão hidrostática, ok? Então, pessoal, temos aqui massa vezes a gravidade dividida pela área. Só que a massa, ela pode ser escrita como, né? Eu tenho aqui a massa. A massa, ela pode ser escrita como sendo a densidade do fluido vezes o volume, certo? E também o volume ele pode ser escrito como a área que multiplica a altura, né? Essa área dessa coluna imaginária, certo? Cuja dimensão eu não sei, mas não importa, né? É uma área vezes uma espessura. Quando eu pego o volume e substituo aqui, nesse V, eu chego nessa relação aqui embaixo. E aí o que vai acontecer? Eu vou dividir área com a área. E aí eu chego nesse resultado aqui. Pressão é igual a densidade vezes o quê? Vezes a altura. Certo? Aí vocês vamos comparar o A com o A, né? Aí vocês vão dizer, uai, mas não está faltando alguma coisa? Tem alguma coisa diferente? Sim, a gente chegou nesse resultado, certo? Esse resultado não é o resultado final. Por quê? Porque ele é um resultado que ainda falta, digamos assim, uma análise em que eu verifique o quê? Como que essa pressão vai variar à medida que eu vou avançando ou diminuindo ao longo dessa coluna imaginária. E outra coisa, isso aqui só seria verdade se eu não tivesse pressão, né? Como vocês podem ver, está escrito atmosfera em cima do lago, né? Não tivesse pressão nenhuma em cima desse lago, né? Como se não tivesse nada, mas tem, a gente sabe que tem. Então, está faltando alguma coisa aqui a ser acrescentada. Esse alguma coisa aqui a ser acrescentada é o que? É uma constante. Que na verdade essa constante a gente vai verificar que é a pressão a nível do mar,
certo? Ou a pressão a nível de superfície, dependendo da situação que você está analisando o problema. Mas antes disso, vamos pensar da seguinte forma. Vamos tomar uma pequena variação dessa pressão aqui, desse P, certo? Tomando uma variação desse P, vai gerar um ΔP, que vocês estão observando aqui. Esse delta aqui, certo? Vamos gerar esse ΔP. Aí o que acontece? É como se eu tivesse uma propriedade distributiva desse ΔP, certo? Aqui eu estou supondo que vai ser aplicado, essa variação vai ser aplicada nesse produto triplo aqui. Só que a gente sabe que a gravidade não varia, né? Então, a princípio, a densidade e a profundidade vão variar. Então, eu vou ter uma pequena variação em Z, que é a profundidade, e uma pequena variação na densidade, certo? Então, ao aplicar, digamos assim, esse delta nesse produto triplo, a gravidade não varia, certo? A não ser que você saia de vá para outro planeta, mas em termos de planeta Terra, dentro do contexto do nosso problema, a gente pode afirmar normalmente que a gravidade é constante, certo? E aí a gente vai ter o que? Um ρ, G, delta Z, porque a altitude, né? No caso aqui a altitude não, a profundidade aqui, o valor de Z vai variar, certo? Eu posso estar no ponto 2, eu posso estar no ponto mediano, eu posso estar em qualquer outro ponto qualquer entre o nível de superfície e o nível 2, né? Que vamos colocar o nível 1 aqui em cima, né? Vamos colocar com a outra cor aqui em cima, ó. Colocar nível 1, certo? Posso estar em qualquer desses dois níveis. Então, por isso que aparece um delta Z. Mais quem? Um GZ delta ρ. Ou seja, a densidade também ela pode variar em função da profundidade, certo? Se dividirmos agora essa equação B, que é uma equação importante, todo mundo por ΔZ, né? Se dividir a equação B por ΔZ, a gente vai ter a seguinte relação aqui embaixo, ó. Teremos isso aqui, ó. Teremos esse resultado aqui que vocês estão observando aqui, ó. Esse resultado aqui, certo? Esse resultado aqui, pessoal, é um resultado muito importante que vocês vão ver lá em mecânica dos fluidos, certo? Ok? E repare que estamos tomando pequenas variações de pressão em relação à altitude, certo? E pequenas variações da densidade em relação à altitude. Perdão, desculpe, não é altitude, é profundidade. Do parâmetro Z, que aqui podemos observar e analisar de forma intuitiva, né, que é a profundidade. Se a gente tomar esse ΔZ tendendo a zero, da equação aqui que eu acabei de delimitar, vamos chegar nessa equação C, ou seja, quando ΔZ tende a zero, eu tenho um limite, né, de ΔZ tendendo a zero, isso vai me dar o quê? Uma derivada, que é essa expressão do item C, que é uma expressão também, que é a mesma expressão que eu acabei de analisar, só que agora formalizada dentro do contexto do cálculo diferencial, né? E aí o que vocês vão ver? Vão ver o quê? Que a derivada da pressão em relação, agora que eu já estou afirmando que é a profundidade, é a densidade do fluido vezes a gravidade, mais a gravidade, que multiplica a suposta profundidade, que multiplica a derivada da densidade em relação à profundidade do fluido, que é o parâmetro Z, certo? Então, temos essa expressão C, que é uma expressão muito importante, que vocês vão ver ela novamente lá na parte lá de mecânica dos fluidos. Só que aqui, repare que estamos vendo do ponto de vista hidrostático, certo? A grande questão aqui é a seguinte. Vamos supor agora que esse dρdz aqui ele seja zero, né? Vamos considerar que ρ não muda com Z, certo? Ele não muda com Z. A densidade não muda com Z, ok?
ela não varia com z. Se ela não varia com z, o que acontece com a expressão ρg? Perdão, o que acontece com a expressão gz de ρ dz? Essa expressão aqui vai morrer, pessoal, certo? Se eu digo que a densidade não muda com a profundidade, ela é a mesma, então esse termo aqui vai ser zero. Então a gente chega nessa relação final aqui embaixo, que é a equação D, onde diz que a derivada da pressão em relação a uma profundidade z, certo? Ah, Francisco, você já está tomando uma profundidade? Sim, pessoal, estou tomando uma profundidade. Por quê? Porque eu estou falando aqui de um fluido, certo? Em que eu estou abordando como sendo muito parecido com a água. Então, é natural que aqui você tenha uma interpretação de Z como sendo profundidade. Vamos aplicar este mesmo conceito para a atmosfera e aí vamos ver que vai dar diferente. Aí a atmosfera vai ser diferente. Em vez de aparecer um ρg, vai aparecer menos ρg, certo? E aí a densidade vai ser a densidade do ar. Aqui a gente está falando por caso de corpos aquáticos, certo? Corpos aquáticos. Traduzindo, eu estou falando de oceanos, mares, rios. Não, rios não, né? Vamos tirar rios, porque o rio eu tenho o fluido, a água em movimento, né? Que nem necessariamente é constante. Então não é mar, é simplesmente lago. Vamos colocar lagos que é melhor. E lagos, que é o lago, eu posso ter um lago em situação estática, né? Mares ainda assim também fica de certa forma suspeito, né? A não ser que você esteja numa região onde de calmaria, ok? Mas a princípio não, certo? Então, pessoal, chegamos aqui à primeira parte dessa forma de como se chegar no balanço hidrostático. Repare o seguinte, vamos finalizar esse vídeo aqui agora para que não fique muito extenso, mas note que vamos pegar a equação, antes de finalizar propriamente dito, vamos pegar aqui a equação do balanço hidrostático. Eu tenho que dP dz é igual a ρ vezes g. Vou passar o dz para o lado direito, multiplicando. Então, vou ter que a derivada da pressão em relação... Perdão, o dP vai ser igual a ρ g dz. Sabe o que eu fiz? Eu peguei esse dz e passei para cá multiplicando. Gerou isso. Aí sim, repare que eu tenho um infinitesimal de pressão, né, um diferencial de pressão e um diferencial de altitude, de profundidade. Se eu integrar de um nível inicial, quem é o nível, aí que é a grande confusão, quem é o nível inicial e quem é o nível final, certo? O nível inicial é quem? É P2, porque eu estou saindo lá do fundo do mar, e o nível final é quem? É P1, certo? Aqui eu vou integrar da onde? Eu vou integrar de uma altura que eu vou considerar o que é o fundo. Se eu considero o fundo do lago, eu vou sair do que? De uma profundidade H até uma superfície a nível do mar, que é zero, certo? Ok? Então, resolvendo essa integral aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que P2 menos P1, que é o final, perdão, aqui é o contrário, é P1 menos P2, que é o final, menos inicial, P1 menos P2, vai ser quem? Vai ser a integral do final menos inicial. Então é ρ
G0, que é o final, menos quem? Rho GH. Certo? Só que eu sei que a pressão no ponto P2, a pressão no ponto P2 é quem? A pressão no ponto P2 ela é maior que a pressão no ponto P1. Se a gente tomar o ponto aqui a nossa intuição física diz o que? A nossa intuição diz que a pressão no ponto P2 ela tem que ser maior que a pressão no ponto P1. Então eu posso reescrever esse cara em função de P2, né? Então o que eu faço? Eu multiplico aqui por menos 1 essa expressão aqui, isso aqui vai morrer, é 0. E aí eu chego num resultado que P2 menos P1, certo? Eu multipliquei por menos 1. Isso vai ser igual a... Aí o menos vira mais. Rho GH. Vou passar o P2... Perdão, vou passar o P1 para o lado direito. Então P2 é igual a P1 mais a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade. Se a gente considerar o P2 como a pressão P e o P1 como a pressão a nível do mar, a gente recupera a lei de Stevens que está aqui em cima. Ó. É exatamente o que a gente chegou aqui. Ó, na lei de Stevens, P igual a P0 mais ρ GZ. Só que aqui agora não é Z, eu estou colocando H. Mas a estrutura é a mesma, que é uma variação, um aumento linear da densidade da pressão com a profundidade. Certo? Então, pessoal, finalizamos aqui essa videoaula e na próxima videoaula vamos trabalhar mais esse conceito, onde agora a densidade não é mais constante, certo? Se a gente mostrar que a densidade não é mais constante com a altura, certo? Aí não necessariamente isso aqui será uma verdade, ok? Mas na maioria das vezes a gente pode fazer essa aproximação para pequenas profundidades, a densidade ser constante. Ok, pessoal? Então, um abraço e até a próxima videoaula.